No auge do reinado de Davi, quando as guerras já tinham sido vencidas, quando o nome do rei era respeitado entre as nações e os inimigos sabiam que Israel não era um povo qualquer, uma dor começou não no campo de batalha, mas dentro de casa. A história de Davi e Absalão não começa com gritos, espadas e cavalos. Ela começa com algo muito mais silencioso, com a calma dolorosa da desilusão, com uma ferida interna, invisível aos olhos, mas corrosiva ao coração, que foi se abrindo pouco a pouco dentro da família do rei. No reino de Israel, onde Davi havia experimentado vitórias extraordinárias e milagres claros da mão de Deus, a última dor que ele imaginava enfrentar era a traição de um filho. Ele sabia enfrentar gigantes, sabia fugir de Saul, sabia se esconder em cavernas, sabia liderar guerreiros valentes. Mas ninguém ensinou Davi a lutar contra o olhar frio de um filho que já não reconhece mais o pai. Absalão, o filho que ele amava, o jovem que um dia foi o orgulho de sua casa, se tornaria o seu maior opositor. E a pergunta que ecoa até hoje é: como isso aconteceu? O que faz um filho se levantar contra o próprio pai? O que faz um herdeiro se transformar em inimigo? O que acontece dentro de um lar, dentro de um coração, para que o amor dê lugar ao ressentimento? A Bíblia, no livro de 2 Samuel, não nos conta apenas a história de um conflito familiar. Ela nos mostra um reino dividido, uma nação que se fragmenta não por causa de exércitos estrangeiros, não por causa de uma ameaça externa, mas pela ruptura dentro da própria casa do rei. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o guerreiro que venceu Golias quando ainda era um jovem pastor, o rei que uniu Israel e Judá, agora enfrenta algo que espada nenhuma pode resolver. Um filho ferido, um coração ressentido e um passado que não foi tratado. O homem que um dia enfrentou um gigante com uma funda e 5 pedras, agora enfrenta um gigante interno chamado culpa, omissão e consequência. Mas para entender Absalão, nós precisamos voltar ao momento em que Davi abriu uma brecha dentro da própria família. Antes de Absalão se levantar, Davi já havia caído. Seu pecado com Batseba não foi apenas um deslize moral, foi uma porta escancarada. Foi o momento em que o rei, que conhecia a Deus, escolheu ignorar a voz da consciência e ceder ao desejo. Depois do adultério e da morte planejada de Urias, o profeta Natã se apresenta diante do rei com uma parábola e, ao final, com uma sentença dura. A espada não se apartaria da casa de Davi e o mal se levantaria de dentro da própria família. A partir dali, o que Davi semeou em oculto começou a dar frutos amargos à vista de todos. Aquilo que foi feito em segredo começou a se manifestar em público. E um desses frutos foi o que aconteceu entre Amnon, Tamar e Absalão. A casa do rei, que deveria ser um lugar de segurança, tornou-se cenário de traumas profundos. Amnon, primogênito de Davi, se apaixona de forma doentia por sua meia-irmã Tamar. Não era amor, era desejo distorcido, paixão doentia, carnalidade sem freio. Num plano perverso, com a ajuda de um falso amigo, ele finge estar doente, pede para que Tamar vá cuidar dele, e ali, dentro de um quarto, longe dos olhos do rei, ele a engana, a força, a violenta e depois a despreza. Tamar sai daquele lugar rasgando as vestes, chorando, marcada não apenas no corpo, mas na alma. Uma princesa quebrada por dentro, uma filha ferida, uma irmã desonrada. Quando Davi fica sabendo disso, a Bíblia diz que ele fica indignado, mas não age. Ele sente, mas não decide. Ele se entristece, mas não se posiciona. Não há disciplina, não há correção, não há palavra firme, nem justiça estabelecida. O rei, que um dia foi tão corajoso no campo de batalha, se mostra passivo dentro da própria casa. E é aqui que uma frase se torna realidade na história. O silêncio de Davi
diante das feridas que surgiram em sua própria casa, abriu espaço para que Absalão cultivasse, pouco a pouco, um ressentimento que se tornou uma rebelião devastadora. Absalão, irmão de Tamar, vê a dor dela, vê o crime de Amnon, vê o silêncio do pai. Ele acolhe Tamar em sua casa, tenta cuidar dela, mas sabe que nada do que fizer vai apagar o que aconteceu. Enquanto o tempo passa, o coração de Absalão se torna um terreno onde duas sementes crescem ao mesmo tempo: a indignação e o ressentimento. O que Davi não tratou com justiça, Absalão decidiu tratar com vingança. Ele não viu o pai se levantar como rei, então decidiu se levantar como juiz. 2 anos se passam em silêncio. 2 anos em que Amnon segue vivendo, como se nada tivesse acontecido. 2 anos em que Tamar tenta sobreviver à sua dor. 2 anos em que Davi permanece calado. 2 anos em que Absalão apenas observa. Até que chega o momento em que ele decide agir. Absalão arma uma festa, convida os irmãos, prepara tudo e, no ponto mais alto da celebração, dá ordem para que matem Amnon. A tragédia que começou com a violência de um irmão agora se transforma em sangue derramado dentro da própria linhagem real. Depois disso, Absalão foge. Vai para o exílio, para longe do pai, para longe de Jerusalém, para longe do trono. E ali permanece por 3 anos. 3 anos em que Davi sente saudade, mas não toma a iniciativa de cura. 3 anos em que um pai não busca o filho. 3 anos em que o peso do passado paira sobre os dois, mas nenhum dos dois rompe o silêncio. 3 anos em que um coração ferido se torna um coração endurecido. O tempo que poderia ter sido de reconciliação se torna tempo de afastamento. Por intervenção de Joabe, o comandante do exército, Absalão finalmente volta para Jerusalém. Mas perceba, ele volta para a cidade, não para o coração do pai. Ele volta para o território do reino, mas não volta para a intimidade da relação. Durante 2 anos, Absalão vive em Jerusalém sem ver o rosto de Davi. Eles estão geograficamente perto, mas emocionalmente distantes. Caminham pelas mesmas ruas, respiram o mesmo ar, mas existe um abismo entre eles. Quantas famílias vivem assim hoje? Pessoas que moram na mesma casa, dividem a mesma mesa, usam o mesmo sobrenome, mas não dividem mais o coração. Estão lado a lado, mas não estão juntas. Vivem sob o mesmo teto, mas tão longe uns dos outros. Absalão esperava um pai que o chamasse para conversar, para confrontar, para restaurar, para corrigir, para abraçar. Ele precisava de um pai que dissesse: filho, o que você fez foi grave, foi errado, mas eu ainda sou seu pai e eu quero te ensinar, te alinhar, te trazer de volta. Mas o que ele encontra é silêncio. Nesse ambiente, algo se forma dentro dele. A convicção de que Davi não é mais o líder que Israel precisa, nem o pai que ele precisava. A decepção com o pai se mistura com a ambição do coração, e o ressentimento se transforma em projeto. Absalão deixa de ser apenas o filho ferido para se tornar o homem decidido a tomar o trono. Aquilo que começou como mágoa agora se torna plano político. Absalão entende algo que muitos líderes entendem tarde demais. Antes de conquistar um trono, é preciso conquistar corações. Ele sabe que não basta ter força, é preciso ter aprovação. Então, ele se posiciona às portas da cidade, no lugar onde as causas do povo são apresentadas, onde as pessoas vinham em busca de julgamento, de orientação, de resposta. Ele se coloca exatamente onde as dores do povo aparecem. Quando alguém vem buscar juízo do rei, Absalão se aproxima. Ele não manda um recado, ele mesmo vai. Ele conversa, escuta, pergunta, acolhe. Ele se mostra acessível, disponível. Ele abraça, toma o povo pela mão, olha nos olhos. E depois de ouvir, ele diz: olha, a tua causa é boa e justa, mas não há quem te ouça da parte do rei.
É como se ele dissesse: você está certo, mas o sistema está errado. E completa: ah, quem me dera ser juiz em Israel, para que todo homem que tivesse uma causa viesse a mim e eu lhe faria justiça. Ele não está apenas ouvindo, ele está roubando confiança. Cada abraço, cada palavra doce, cada gesto calculado vai tirando, pouco a pouco, a confiança do povo em Davi e transferindo essa confiança para ele. A cada dia, mais e mais pessoas saem de Jerusalém com a mesma impressão. Davi está distante, Absalão é acessível. Davi está cansado, Absalão é jovem. Davi governa de longe, Absalão sente nossa dor. A Bíblia diz que Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Ele não toma a força, ele furta, ele seduz, conquista, manipula. Absalão se torna uma espécie de salvador alternativo, um líder carismático, próximo, político, estratégico. E assim, devagar, o respeito pelo rei Davi vai diminuindo, enquanto a imagem de Absalão cresce diante da nação. O povo começa a acreditar que a resposta está no príncipe, não mais no rei. Os corações vão mudando de direção. E por trás dos sorrisos, por trás das palavras suaves, um golpe estava sendo preparado. Chega então o momento que Absalão julgava perfeito. Ele escolhe Hebrom, um lugar cheio de significado, porque foi ali que Davi começou a reinar. O lugar da unção de Davi se torna o lugar da declaração de revolta de Absalão. Ele vai com um plano bem montado, usar o lugar onde Davi foi reconhecido como rei para agora se declarar rei em seu lugar. Com o apoio de homens influentes, com o conselho de pessoas como Aitofel e com um povo já conquistado pelo seu carisma, a notícia começa a correr rapidamente. Absalão reina em Hebrom. A traição deixa de ser sentimento e se torna fato. Aquilo que antes era apenas ressentimento e articulação, agora vira realidade. O filho se apresenta como rei e o pai como usurpador. Quando Davi recebe a notícia, ele entende a gravidade do que está acontecendo. Ele sabe que se permanecer em Jerusalém, a cidade pode ser destruída numa guerra civil. O problema já não é só dele e do filho, agora é de toda a nação. Então ele toma uma decisão difícil, talvez uma das decisões mais dolorosas da sua vida: não lutar dentro da capital. Ele foge, ele sai de Jerusalém chorando, com os pés descalços, humilhado, acompanhado por alguns leais, deixando para trás o palácio, o trono, as memórias. Não é covardia, é proteção. Ele prefere perder o trono do que ver o sangue do seu povo derramado na cidade santa. Ele prefere ser um rei em fuga do que um rei que transforma Jerusalém em campo de batalha. Mas Absalão quer mais do que sentar no trono de Davi. Ele quer apagar a honra do pai. Ele quer arrancar não apenas a coroa, mas o respeito. Então segue o conselho de Aitofel. Em frente de toda Israel, no terraço do palácio, o lugar mais alto e mais visível da cidade, ele toma as concubinas de Davi. Aquilo não era apenas imoralidade, era um ato político. Esse gesto tinha um significado profundo na cultura da época. Era uma declaração pública de que ele assumia o lugar do rei. Era uma forma de dizer: o que era de Davi agora é meu. O que era do rei agora pertence ao novo rei. Era também uma tentativa de fechar qualquer possibilidade de reconciliação. Depois desse gesto, não havia mais volta. Era como dizer diante da nação: não há mais volta. Não há mais espaço para Davi aqui. Não há mais meio termo. Além de tudo, aquele ato estava cumprindo a palavra de Deus, quando o Senhor disse, através de Natã, que a desonra viria de dentro da própria casa de Davi. O que Davi fez em segredo agora recai sobre ele à luz do dia, nas vistas de todo o povo. O conflito entre pai e filho, que começou como ferida familiar, se transforma em guerra aberta.
As forças de Davi e de Absalão se organizam, se enfrentam, se chocam. O palco do combate é a floresta de Efraim. De um lado, o rei que fugiu, mas não deixou de ser rei. Do outro, o filho que tomou o trono, mas nunca foi ungido por Deus para isso. Antes da batalha, Davi, mesmo ferido, mesmo traído, mesmo exilado, dá uma ordem clara aos seus homens: tratai Absalão com brandura, por amor de mim. Ele está em guerra contra o próprio filho, mas no coração ele continua sendo pai. Absalão entra na batalha confiante, cercado de homens, seguro da sua posição. Ele tem exército, tem estratégia, tem apoio político. Mas Deus sabe derrubar orgulhos por caminhos que ninguém imagina. Não foi uma flecha certeira, não foi um golpe de espada que decidiu o fim de Absalão. Foi um detalhe que aos olhos humanos pode parecer pequeno: seus cabelos. Enquanto cavalga pela floresta em meio às árvores, seus cabelos, símbolo de sua beleza, de sua vaidade, de seu orgulho, se enroscam nos galhos de uma grande árvore. O cavalo passa, segue adiante e ele fica pendurado, preso, suspenso, incapaz de avançar, incapaz de recuar. Aquilo que ele tanto ostentava se torna a armadilha que o prende. Aquilo que ele usava como sinal de grandeza se transforma no instrumento do seu fim. Joabe, general de Davi, vê Absalão indefeso. Ele sabe da ordem do rei, sabe que Davi pediu misericórdia pelo filho, mas Joabe decide acabar com a rebelião ali, de forma definitiva. Ele atravessa Absalão com lanças e outros homens o ferem também. O príncipe que queria derrubar o pai morre suspenso entre o céu e a terra, nem no chão do rei, nem no trono que desejava, mas preso no próprio orgulho, entre aquilo que poderia ter sido e aquilo que não será mais. Quando a notícia chega a Davi, não há comemoração, não há festa, não há grito de vitória. Os soldados têm vencido a batalha, a rebelião foi sufocada, o rei pode voltar ao trono. Mas, para Davi, não há sabor de conquista. Há um gosto amargo de perda. Há um pai despedaçado. Ele sobe ao quarto, se recolhe, chora, e suas palavras atravessam os séculos. Absalão, meu filho, Absalão! Quem me dera que eu morrera por ti! Absalão, meu filho, meu filho! O rei que muitos viam como guerreiro invencível, agora aparece como um pai quebrado, que daria a própria vida para salvar o filho perdido. Davi vence a guerra, mas perde o filho. Ele recupera o trono, mas não recupera o abraço. Ele volta a Jerusalém, mas nunca mais verá Absalão atravessando os portões da cidade. A história de Davi e Absalão é forte, pesada, cheia de dor, mas traz lições profundas para a nossa vida. Ela nos mostra que o pecado tem consequências. O que começou com o pecado de Davi com Batseba explodiu anos depois em sua casa, nos seus filhos, no seu reino. E se essa mensagem falou com você, se ela te confrontou, te consolou ou te despertou, se inscreva no canal Discípulos da Bíblia, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que mesmo no meio da dor, Deus ainda restaura famílias, cura corações e escreve novas histórias. Porque o Deus de Davi, ainda hoje, é o Deus que pode restaurar você, a sua casa, a sua família e tudo aquilo que o pecado tentou destruir.